Boa tarde. Quero agradecer muito a presença do professor Dr. Renato Bravo. Tem algumas residentes que não conhecem o Dr. Renato Bravo. Antes dos agradecimentos, o Dr. Renato Bravo é meu amigo particular, conheço o Renato há uns 30 anos, é médico da minha família, é um grande ginecologista, ele foi chefe da ginecologia do Antônio Pedro, quem estudou no Antônio Pedro deve conhecer o Dr. Renato Bravo, quem não teve o prazer vai conhecer hoje. O Dr. Renato já esteve aqui apresentando algumas aulas e hoje eu pedi a ele para fazer um enfoque sobre pré-natal, que era uma coisa que também era pedida por algumas das colegas residentes. Então quero agradecer de novo ao Dr. Renato, meu amigo, grande médico, e acho que ele vai conseguir transferir para a gente a sabedoria que lhe cabe sobre pré-natal. Agradecer muito a vocês de ter vindo aqui. Está me apresentando aqui o contra-regra Sérgio, né? No lugar do Eduardo, que o Eduardo está com uma licença prêmio justa, e a Daniela no banco de reserva ali atrás, ajudando a gente na filmagem aí da nossa aula. Muito obrigado mais uma vez, doutor Renato. Vou dar a palavra a ele. Esse aqui tá. Ah, tá. Obrigado. Obrigado, Jefferson Moura. É uma honra estar aqui nesse programa, que para mim é um programa inédito. E eu vou me atrever a falar sobre pré-natal. Eu fui obstetra durante 42 anos. Tem 3 anos que 40 anos, tem 3 anos que eu parei. Não que a obstetrícia me incomodasse, nunca me incomodou. Eu parei porque a gente vive uma época de loucura e o exercício da obstetrícia virou caso de polícia. Uma coisa conhecida como violência obstétrica. Induzir parto, indicar cesariana, amniotomia, esvaziamento intestinal, lavagem intestinal, tricotomia, tocar, tudo a parturiente pode considerar que está sendo violência obstétrica. Há um tempo atrás, a parturiente chegava e exibia ao obstetra, o Moura deve ter visto isso, faz sala de parto, um famoso plano de parto, e que você, teoricamente, teria que concordar e assinar nesse plano de parto. Eu quero ter meu parto em ambiente domiciliar, em ambiente hospitalar, de quarto, de cócoras, na bola, na piscina, com luz, sem luz. Quero que meus filhos estejam na sala, meu sogro, o vizinho. Quero que seja servido salgadinhos, comes e bebes, tudo, filmado. E por aí vai. E entrou uma outra figura chamada doula, que é a professora de parto que faz uma formação assim, relâmpago. Na grande maioria das vezes, em clínica privada, a doula ganha mais do que o obstetra. Sempre. Então, virou uma coisa assim, uma loucura, isso aí. Sem contar que a enfermagem também anda pressionando, dizendo que médico não faz parto, só a enfermeira que sabe fazer parto. Eu sou de uma escola, tenho especialização em ginecologia e obstetrícia. Hoje eu faço ginecologia e mama, larguei a obstetrícia mesmo. E as coisas estão nesse nível. A gente fica vendo aqui na cidade de Niterói cada vez menos obstetras. Então, eu não sei o que vai acontecer com isso aí, mas eu sei que a vocação de vocês é outra no papel de a medicina de médico de família. Eu acho que vocês têm uma obrigação que não tem mais tamanho. Quando você assume de fazer uma especialidade como médico de família, quer dizer, as competências para ser resolutivo em cenários de prática que contemple os atributos de atenção primária,
o acesso à integralidade, longitudinalidade, o cuidado, orientação familiar, orientação, tudo. Isso é nas costas de vocês. É uma medicina mais de responsabilidade muito maior do que aquela medicina hospitalocêntrica. Bota no hospital, faz uma bateria de exames, no final não tem o diagnóstico ou tem o diagnóstico, mas vocês têm que ter um conhecimento de medicina, quer dizer, que vai desde a questão do saneamento, a alimentação, a vacinação e o tratamento dos idosos. É muito amplo esse compromisso. E vocês vão fazer e fazem trabalho de campo. Então, como diz a Fernanda Melchior, que é lá de Santa Catarina, e ela é muito feliz em dizer o seguinte: a clínica geral é pontual, não é? E o médico de família é longitudinal. Pode passar o próximo. Antes, dentro desse conceito de médico de família, eu vejo que antes do pré-natal, eu tenho que ter uma outra atitude, que é o atendimento pré-concepcional. Para que isso? Engravida na hora que quer. Eu tenho um projeto que estou tocando aos trancos e barrancos e vi a importância disso na unidade básica de saúde, a contracepção. A quantidade de adolescentes grávidas que não sabem usar método contraceptivo, que usa irresponsavelmente, que engravida, que para de estudar, que não trabalha, que bota nas costas do Estado, aí entra Bolsa Família, essas coisas todas, nas costas dos pais, e vai para a balada, continua a mesma coisa. Ela tem o filho, daqui a pouco ela está grávida de novo. Falta a atitude do médico. A equipe precisa conhecer o máximo a população adstrita, as mulheres de idade fértil, aquelas que têm interesse de engravidar, fazer uma atividade de planejamento reprodutivo e chamar a responsabilidade a parceria sexual. Do bonitão saber que ali, meu chapa, olha aqui, você vai ser pai, você vai ter filho. Vamos mais adiante, por favor. Então, essa atitude pré-concepcional, você não vai deixar a menina de 14 anos engravidar. Você vê que hoje, eu dentro dessa proposta de fazer contracepção, o foco da minha atenção é LARC, L-A-R-C, Long Action Reversible Contraception, DIU, implante e os contraceptivos injetáveis a longo prazo. Porque é a única maneira que você consegue ser efetivo. E o melhor de todos é o DIU. E na rede, o DIU é fornecido gratuitamente e a gente coloca no ambulatório. Agora, a gente sofre muito porque a maioria dos médicos não faz isso. Não faz por desconhece, não faz por preguiça, não faz por maldade. Não é? Mas você fica com a população que passa à margem dessa atenção pré-concepcional e a gravidez. E aí vocês vejam a importância de vocês, não é chegar aqui e fazer o pré-natal, não. É eu ir antes, uma atenção primária do desenrolar para poder reduzir a morbimortalidade materna. Gestações não desejadas, abortamentos provocados. Vocês têm ideia de quanto isso custa para o governo? As complicações de abortamento provocados? Eu não tenho de cabeça, mas eu tenho uma aula aqui que tem tudo isso. Quer dizer, isso custa dinheiro, não só para o governo, mas fisicamente para a mulher, emocionalmente para a mulher. Ou você acha que alguém que faz um abortamento não fica nessa história, não é, pensando no que eu estou fazendo? Diminui o número de cesarianas com ligadura tubária,
a partir do momento que você ofereça um método contraceptivo, aumenta o intervalo entre as gestações, permite a paciente amamentar, a cuidar da criança, planejamento de gravidez em adolescentes, se ela quiser engravidar. Eu não tenho intenção de impedir uma menina de 14 anos, mas que o faça conscientemente. Né? As pacientes com patologias crônicas e portadoras de HIV, entre outras. Aí sim, pode passar o próximo, por favor? Aí a gente vai pensar no pré-natal. O acolhimento, esclarecer dúvidas. Depois, se quiser, pode copiar a aula, não tem problema nenhum, pode. Quer dizer, mediante uma pequena contribuição, não é para mim, é para as obras da igreja lá que eu ajudo, viu? Negativo, isso é para a coordenação da residência. Então, a contribuição. Pega aqui, baixa aqui, faz. Olha aqui, então vamos lá. Acolher a gestante, esclarecer suas dúvidas. E vai ser mais fácil o acolhimento se você já teve um atendimento pré-concepcional. Não é? O exame físico, sempre no pré-natal, tem que botar a mão no doente. Não é médico espírita. Não é que não bota a mão no doente, tem nojo de paciente. Tem que botar. Pressão arterial, peso, tamanho do fundo de útero, ausculta, com sonar. A grande maioria das unidades dispõe de sonar. Palpação do bebê, avaliação de sinais e sintomas de alerta, os exames do pré-natal, interpretá-los, cartão de vacinação, vacinas, tá? Ácido fórico, sulfato ferroso, qualquer coisa que você vai ver, se há necessidade. A maternidade é referência para o parto. É um parto de risco, de alto risco, de baixo risco. Vai para o Antônio Pedro, vai para o Azevedo Lima, vai para o Alzira Reis, vai para não sei para onde. A gente tem que estar orientando essa paciente. Data provável do parto, os sinais que ela vai entrar em trabalho de parto. Última menstruação, mais 10. Você tem dia provável, mês. Até 9, mês 9... soma 3. Mês 10 em diante, tira 3. A regra é facílima. A importância da consulta do puerpério. Não é? Com 30 semanas de gestação, tchau, alta do pré-natal. Até o puerpério. E a maternidade de referência. Pode ir o próximo? Entumecimento dos seios, náusea, vômito, sonolência, aumento da frequência urinária e atraso menstrual. Ninguém engravida menstruando. Até porque aquele endométrio está sofrendo o efeito progestacional, a decidualização, aonde vai ser implantada a placenta. Se está sangrando ali, algum problema de implantação que está acontecendo. Não é? Mas o primeiro sinal é o atraso menstrual. Toda mulher com atraso menstrual de mais de 15 dias, fazer o teste básico. Teste deu negativo, não menstruou, espera um pouquinho. Repete daí um tempo, por causa às vezes da sensibilidade do teste à gonadotropina excretada na urina. A unidade, subunidade beta no sangue, ela é mais precisa, mais precoce. Mas dentro do escopo da atenção primária é o teste imunológico de gravidez. Pode ir adiante? Então, vamos lá. A irregularidade menstrual, e aí ela vem que, já estou aumento de volume de abdômen. Isso aí já não é a gravidez, porque o útero ainda não saiu da pelve, não é? No início, por outras razões. Data da última menstruação, vida sexual ativa, sem método contraceptivo, não menstruou, até que prove o contrário, está grávida.
Não vou pensar em outra coisa. Não é? Aí a gente vai, teste imunológico, iniciar o acompanhamento, positivo. Negativo. Ela pode ter feito um ciclo anovulatório, não engravidou. Ah, mas eu não menstruo. Na grande maioria das vezes, se você afastou a possibilidade de gravidez, ela está fazendo uma menorreia secundária, pode ser de causa ovariana, pode ser hipofisária, pode ser hipotalâmica, mas deixa quieto. Isso é muito comum de acontecer com a suspensão de pílula anticoncepcional, que a gente faz quadro, aquele ovário fica bloqueado até ele voltar a ciclar. Então aí, o objetivo é vida sexual ativa, sem método contraceptivo, não menstruou, gravidez. Do outro lado, um pouquinho de paciência, vamos... E passar para a paciente. Porque na ideia dela que não menstruou e não estou grávida, então está acontecendo alguma encrenca aí. Vamos lá? Chamar o cidadão. Paternidade ativa e consciente. Detecção precoce de... O cara é difícil. Eu sou saudável, eu não preciso, eu não vou. Homem tem câncer de próstata por burrice. Não é? É diferente do câncer de colo uterino. Então é você chamar o cara, participação de atividades educativas, tudo. Quer dizer, a gestação é do casal. Então você traz o cara para participação ativa. Ah, não, na consulta não entra acompanhante. Não, entra sim. Entra o marido, ele precisa participar, é importante. Porque ela, na gravidez, o efeito da progesterona deixa a mulher um quadro emocional que é a labilidade emocional, a emotividade. Ela chora até de ver Luciano Huck anunciando Domingão na televisão. Tá? Da dança dos famosos, quando alguém é eliminado, ela chora também. Há uma fragilidade. A libido está em baixa. Então o cara tem que estar ciente, a mama está intocável. A percepção do corpo dessa mulher, das alterações, o volume de mama, o abdômen crescendo, as estrias gravídicas, todas essas coisas que vão de encontro ao modelo estético almejado. Então, isso há necessidade, quer dizer, da sua participação e chamar o parceiro para entender, e a oportunidade dele também. As doenças de transmissão sexual, a vacinação, tudo é importante nessa história aí. Mais adiante. A depender do sítio de implantação, eu tenho uma gravidez tópica, uma gravidez ectópica. Então, no início, eu vou estar vendo, será que a fecundação se deu na trompa? O ovo fecundado começa a multiplicação, a divisão, e migra para dentro da cavidade uterina para a implantação do ovo fecundado e desenvolvimento da gravidez, entre tudo. Essa é a gestação tópica. A ectópica, ela não está dentro da cavidade uterina, ela está nas tubas, é a famosa gravidez tubária. Então a gente vai fazer o diagnóstico disso. Quer dizer, como é que eu vou fazer o diagnóstico disso? Se uma paciente tem uma pelve longilínea, uma pelve para examinar, no toque dá para fazer. Dá para fazer. Agora, se ela não tem, você só vai conseguir fazer esse diagnóstico pensando na ideia ou exame de imagem. Que aí você vai ter que usar esse exame de imagem. Pode ser uma gestação com um único embrião e pode ser uma gestação gemelar. E quando eu vou dar início a isso, eu vou classificar o risco habitual, não há maior risco, e gestação de risco, doenças maternas prévias. A idade da paciente, ou lá na frente, ou para cá, em tenra idade. Tá? Pode adiante? E essa gestação pode culminar com isso aqui, o abortamento. Ela começou o pré-natal, ela tem uma interrupção espontânea da gestação. Sangramento.
Na grande maioria das vezes, ela tem sangramento sem dilatação cervical antes de 20 semanas, com uma gestação intrauterina viável e confirmada. O diagnóstico, a subunidade beta, o ultrassom, o exame pélvico. Quer dizer, na grande maioria das vezes, quando você começa a cursar um abortamento, você deixa a paciente em repouso, não mexe, deixa ela quieta, não precisa ficar deitada dentro de casa o dia inteiro, mas com atividade restrita. Né? Levanta para ir ao banheiro, para comer, tudo, e por aí vai. E a gente vai monitorando isso aí, para ver se vai ser um abortamento espontâneo, onde naturalmente ela expulsa o concepto. Se for completo, a gente não precisa intervir. Se for incompleto, a gente tem que intervir para remover os restos placentários de dentro da cavidade. Vamos lá, pode adiante? Até 28 semanas, consulta mensal, quinzenal no final da gestação, semanal até o termo. Ah, você está com 37 semanas, você não precisa voltar. Ela só não volta quando ela voltar para a maternidade. E com 41 semanas, 42 já é uma gravidez serotínea, aí começa a entrar na fase de gestação de risco, e aí, se não entrar em trabalho de parto, é passível de uma intervenção cirúrgica. Renato, desculpe te interromper, já interrompendo. Quando solicitar uma ultrassonografia numa suspeição de gravidez ou não tem indicação... Desculpe. Vou chegar aqui. Desculpe, tá? Vou chegar aqui. Pode ir? Primeira consulta. Está aí aquele famoso cartão da gestante. Né? E aquilo ali é um espetáculo. Ele só tem algumas coisas que eu considero desagradáveis. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, quando fala, quer dizer, o obstetra para aquele cartão de vacinação é um luxo. Não tem necessidade. Ela pode ter o parto em qualquer lugar sem obstetra, mas naquele cartão de vacinação está falando isso tudo. Bom, a identificação da paciente, não é? Profissão, ocupação, tudo. Você vai saber com quem que você está lidando e as crenças e expectativas dessa paciente. A família, condição de moradia, condições de saneamento, já que você está fazendo o atendimento do médico de família, então, em loco, você está vendo essas coisas todas. Se é uma consulta de rotina, se ela veio para o pré-natal de rotina, há alguma intercorrência. E essas consultas excepcionais são muito frequentes, porque depende muito da confiança que essa paciente tenha no pré-natalista e da confiança que ele passe para essa paciente de que gestação é uma coisa normal. Ah, dói as costas. Estou com muita dor nas costas e não estou conseguindo dormir. E aí você diz a ela, mas isso aí é só por uma mudança postural. Você é jogada para frente, o volume mamário, o volume uterino, e você tem que ter uma nova posição de equilíbrio, a grávida anda de perna aberta, e puxar para trás para ter equilíbrio. Então, são posturas novas que essa mulher vai ter. O peso do útero na pelve, a disjunção da cintura pélvica, a dor suprapúbica que ela sente no final da gestação, o público abre, o promontório vem para frente para poder melhorar o canal do parto, para facilitar a progressão do bebê no canal do parto. A história familiar, tuberculose e outras doenças, né? Câncer, hanseníase, diabetes e hipertensão. Pode ir adiante, por favor? A história pessoal, transfusão de sangue, diabetes, doenças renais, os antecedentes ginecológicos, teve cirurgia anterior, métodos contraceptivos, tudo isso e isso aqui. Colpocitologia oncótica, o vulgarmente conhecido como preventivo, deve ser feito anual. Vacina de HPV na adolescente, na rede tem. A gente tem que fazer essa história, tem que pensar nisso aí. Então, a importância, a rubéola, de você ter o calendário vacinal, a caderneta de vacinação dessa gestante,
Isso é imprescindível no pré-natal. Vamos mais adiante? A manobra de Leopoldo, a palpação do fundo uterino, a palpação, a estática fetal. O neném está em posição longitudinal, está em posição transversa, está cefálico, está pélvico. Isso te orienta aonde você vai pegar o foco do batimento cardiofetal. A altura do fundo uterino, em consonância com a idade gestacional, é importante para você detectar anomalias do crescimento desse feto. Se está crescendo direitinho, se não está crescendo direitinho, chama-se manobra de Leopoldo. Pode ir adiante? Os exames complementares, hemograma, tipagem sanguínea, a incompatibilidade RH, se o pai tem outro tipo de sangue, mãe negativo, pai positivo, o risco da eritroblastose fetal, glicemia, testes rápidos, sífilis, HIV, toxoplasma, hepatite, urina, exame simples, ultrassom obstétrico, citologia oncótica, se necessário, se não fez no último ano, secreção vaginal, se ela tem queixa, ela tem que ser alertada que a flora vaginal vai modificar toda. Ela não tem mais estrogênio sustentando aquela flora vaginal. Ela tem a progesterona. Então ela tem uma citologia, quando a gente faz uma citologia a fresco, um esfregaço sujo, que vai denotar ali um esfregaço inflamatório. Mas quando você olha a parede da vagina, se está rósea, está tranquila, não tem problema nenhum. A secreção aumentou, a secreção, a mudança da biologia, da microbiota vaginal em função da gestação. Não é? Parasitológico, sem indicação e por aí vai. Vamos lá, mais adiante. A tipagem sanguínea, né? Gestante RH negativo, a tipagem do parceiro, o novo exame do pai com 24 semanas. Obrigado. E se houver a incompatibilidade RH, a gente tem para a medicina fetal, nos centros de gestação de alto risco, que aí vem o risco da eritroblastose, não na primeira gestação, mas na segunda gestação que a gente tem esse risco. E o restante, caminho normal. Pode ir mais adiante? A ultrassonografia. Dizer para uma gestante que não precisa fazer ultrassom é você querer arrumar encrenca. A gestante, normalmente, você pode falar tudo que for, mas eu quero ver meu neném. As que têm uma condição financeira querem em 3D. Vai o fetinho, a cara do fetinho, bota no quadrinho, aquela coisa toda, e ela quer fazer ultrassom. Não. Na rede também é a mesma coisa. Então você dizer, olha, com base em evidências, a ultrassonografia de rotina nas gestações de baixo risco não tem absolutamente nenhuma interferência, não precisa fazer. Mas você faz aqui, 11 a 14 semanas, a prega nucal. É o melhor rastreador que você tem, a medida da prega nucal, para rastrear as trissomias. Datação da idade gestacional. Saiba que quanto mais velha a gestação, mais próxima do termo, maior a margem de erro do ultrassonografista. Até 28 semanas ele tem mais ou menos uma coisa confiável. O sujeito que pede ultrassom para saber se está entrando em trabalho de parto ou vai entrar, isso é bobagem. A gente sabe o prenúncio do trabalho de parto quando você examina. O corpo fala. O colo uterino se anterioriza, fica paralelo do canal da vagina, o colo encurta e o colo se dilata. Então você toca, você sabe se ela vai entrar em trabalho de parto esses dias. Você não precisa de ultrassom para fazer isso. Esta é importante, a má formação fetal. Quer dizer, isso aqui normalmente, às vezes a gente faz, que é o famoso ultrassom morfológico.
em torno de 22, 20 a 24 semanas. Elas todas sabem disso, da translucência nucal, elas sabem que tem que fazer ultrassom morfológico. E isso aqui também. Não é? Numa gestação de 8 semanas, eu não consigo saber se é gêmeo, não tem dúvida. Eu não consigo saber se é uma preenche tópica ou ectópica. Então eu tenho. Mas depois de 5 semanas. O ultrassom com 5 semanas, às vezes, eles não conseguem visualizar a gestação. Ah, não está grávida. Não. O método é incapaz. Repete daqui a uma semana. Isso acontece com muita frequência. Então, faltou a menstruação, 2 dias faz ultrassom. Não, não vai dar nada. Pode ir adiante? E aí a gente vai. As malformações, a translucência, né, vai orientar a biópsia de Vilo, a amniocentese, o ultrassom morfológico. Isto aqui é que é a grande ajuda do ultrassom. Né? Nessas situações, em clínicas que a gente tem a medicina fetal, se a gente tem isso, a gente pode já indicar. Aqui no Antônio Pedro tem isso aqui. Então você pode referenciar para esse centro. Pode ir mais adiante? Segundo trimestre. Na gestante de baixo risco, quer dizer, a gente pode, ou melhor, não existem evidências, como eu já falei anteriormente, na gestante de baixo risco, apesar de aumentar a taxa de malformação. É óbvio. Ele vai procurar, a gente quer fazer isso. E no terceiro trimestre, a revisão da Cochrane, não há benefícios do ultrassom de rotina na gestação de baixo risco. Separa bem baixo e alto risco. Mas não se atreva a dizer para uma grávida que não precisa fazer ultrassom. A gente fala uma coisa, mas na prática a gente faz outra coisa. Isso dá a ela uma tranquilidade, ela vendo aquilo ali. Agora, o ruim é quando cai na mão de um ultrassonografista que complica a nossa vida e que fala bobagem. O ultrassom é um método observador dependente. Ele fotografa o que quer, ele fala o que quer, e a gente não pode contestar. Que ele pegou o transdutor para cá ou para lá, tudinho, dana tudo. Vamos lá? Cautela na solicitação e na interpretação pela grande variabilidade do método. Pode passar adiante? O preventivo, sim, sempre. Se ela não teve no pré-natal, colhe o preventivo. Ah, mas escolher o preventivo vai redundar em abortamento, em sangramento. Não. Você não vai introduzir a escovinha lá dentro da cavidade uterina. O objetivo é ali no orifício externo, na zona de transformação, tá? Do epitélio glandular para o epitélio escamoso. É ali que está a carcinogênese do colo uterino, é ali que você vai pegar. Mas é um colo que tem um ectrópio, uma eversão, o epitélio glandular, bem edemaciado. Eu passo a espátula de Ehr na colheita, eu posso provocar sangramento. Então avisa a paciente que eu posso, daquele ectrópio que tem ali, eu posso provocar sangramento. A sua secreção de vagina pode vir tinta escura, o resíduo de sangue que pode acontecer ali, mas nada a ver com o risco de abortamento. Pode adiante? Referenciar para a colposcopia se houver complicação na citologia. Quem é que vai para o pré-natal de alto risco? Abortamento de repetição, parto prematuro, diabetes gestacional, hipertensão, as doenças crônicas, paciente de pós-hospitalização, malformações, placenta prévia, tudo isso aí, pré-natal de alto risco. Vamos lá? A gestação de alto risco, na grande maioria das vezes, ela tem um déficit na circulação útero-placentário. Ela tem uma insuficiência placentária.
Ela tem um crescimento intrauterino retardado. Ela tem um oligodrâmino. O ultrassonografista mede o famoso ILA, I-L-A, índice de líquido amniótico. E aquilo ali a gente faz o diagnóstico de polidrâmino, oligodrâmino ou de normodrâmino. Alteração da biofísica fetal e culmina. Às vezes, nessas pacientes, você tem que antecipar o parto pelo risco de morte intraútero. Vai mais adiante. O hemograma, hemoglobina maior que 11, entre 11 e 8, menor que 8. Aqui tem que mandar para o médico. O hematologista tem que ver isso aí. Quer dizer, não adianta a gente só fazer o suplemento. Isso aqui, na grande maioria das vezes, a gente vai fazer, vai repetir esse exame e vai acompanhar essa paciente. Isso é importante aqui na visita pré-concepcional, de eu avaliar como é que está essa paciente, a série vermelha dela. Pode ir mais adiante? Hemograma, glicemia, VDRL. Esses exames todos aqui, eu vou fazer no curso da gestação. Eu não preciso fazer todo mês. Eu fiz no início, com 20 semanas eu repito, com 30 semanas eu faço novamente. E aqui a bacterioscopia da secreção vaginal. Aqui está com 37, mas com 35 você já pode fazer. Pode ir adiante? Que é exatamente isso aqui. O estrépito. Você identifica a presença do estrépito na secreção vaginal, que é o responsável por parto prematuro, amniotite, endometrite. E se tiver, você trata, faz a quimioprofilaxia com ampicilina, penicilina e por aí vai. Vamos mais adiante. O diabetes gestacional, a primeira consulta menor do que 20 semanas. Glicemia maior ou igual a 120, 126. Glicemia de jejum, nessa faixa etária, você pensa nessa história. E menor do que 92, você volta lá adiante. E aí você vai fazer, nessas situações, o teste de tolerância oral à glicose. Mais adiante. Em outra situação, se a primeira consulta entre 20 e 28 semanas de gestação, você já começa aqui com o teste de tolerância oral, e aí você vai classificar se tem diabetes gestacional ou pré-gestacional. Se é pré-natal, vamos mais adiante. Se ela chegou com mais de 28 semanas, também é o mesmo esquema. Você já parte logo para o teste de tolerância à glicose dessa paciente. Pode ir. Toxoplasma. IgG e IgM, a gente vai ver se está positiva, repetir, ou melhor, a gestante imune. As duas negativas, orientar a profilaxia. Como é que eu faço a profilaxia da toxoplasmose? O risco do feto ter toxoplasmose é o toxoplasma ter aquela forma taxoíta no miométrio e passar para a circulação placentária. Isso é raro. Ou a forma de cisto, na ingestão de carne crua. Ou a forma de oocisto, na terra. Fezes de gato, de cachorro, uma jardinagem, de mexer na terra, essa coisa toda. Então, como é que você faz a profilaxia disso aí? Orienta exatamente isso. A carne tem que ser cozida, tem que ser bem cozida, mexer em terra com luva, essas coisas todas. Tem que mandar embora meu cachorro, meu gato, porque eu engravidei? Não. Se você tiver medidas de higiene com as fezes dos animais, não há problema nenhum. Pode ir adiante? Isto é uma vergonha no nosso meio. Maternidade de risco, de alto risco. Esquece de fazer isso aqui e você tem bebê com sífilis neonatal. O Mauro Jefferson fez um trabalho desse e publicou. Quase apanhou.
Quer dizer, foi linchado praticamente, porque ele mostrou que o pré-natal do serviço público e também maternidade de risco não atenta para isso aqui. Não pede um VDRL, que é coisa mais simples de ter. Quer dizer, aí você tem uma criança com sífilis neonatal e todas as complicações. Quer dizer, não tem necessidade, já que o teste é tão facílimo de ser feito e a toda hora a gente vê isso aí. Pode ir adiante, por favor? Na HIV, preferir o teste completo e não apenas o rápido. Que aí, se precisar, você vai fazer o acompanhamento com antirretroviral para o paciente poder ter o parto, para o paciente, quer dizer, negativar a carga viral, acompanhar aquilo ali, e bem, olha a importância do parceiro, são doenças de transmissão sexual. Então você tem que chamar o cara tem que ser examinado também. Vai mais adiante. Hepatite. Negativos marcadores, vacina após o primeiro trimestre. Na situação em que eu tenha positividade, mostre paciente imune, ótimo. E a hepatite B, vacinação do recém-nato. E aí vai avaliar a doença no recém-nato. Pode ir adiante? Hepatite C, não realizar rotineiramente, só na população de risco. Quer dizer, drogado e por aí vai, né? Usuário de droga, múltiplos parceiros, situação de risco. Rubéola. Vacinar as mulheres susceptíveis no puerpério. Ela devia estar vacinada. No acompanhamento, lá no pré-concepcional, você tem que olhar isso aqui e ver. E aí o que acontece? A rubéola congênita é uma infecção viral, o que você vai fazer disso aí? Você vai rezar para não dar problema, né? Então você pede nas pessoas susceptíveis também só no terceiro trimestre. Antigamente a gente pedia de rotina no primeiro, e agora a gente vê que não tem. Porque, de acordo com o nosso PIN, quer dizer, rubéola era uma coisa que está tranquila. Mas hoje a gente está vendo que o nosso programa de imunização está furando e a gente está com uma geração aí que está contestando essas coisas todas. Pode adiante? Rastreamento de pacientes assintomáticas da rubéola materna. Isso é do Ministério de 2003. Não existem indicações para solicitar de rotina na gestante. Só deve ser realizado quando ela tem uma doença exantemática, na suspeita de rubéola no curso do pré-natal. Caso a gestante não tenha comprovação da cadena de vacinação, deverá ser feita a pesquisa de IgG para rubéola, não é? E caso o resultado seja negativo ou não reagente, indicar a vacinação no puerpério dessa paciente. Pode ir próximo. A gestante, a partir do 8º mês, se ela estiver estudando, a lei garante que ela poderá cumprir os compromissos escolares em casa. O Estatuto da Criança e do Adolescente, sigilo, privacidade, autonomia, receber informações sobre o planejamento familiar, também pode ser atendida. Tudo isso é o que a gente tem que fazer, não é nada demais, mas é o que a gente faz. Não é um atendimento diferenciado para ela. Atendida com respeito, dignidade, isso aí não tem conversa. Não é? A gestante, essa outra lei de vinculação para o parto, direito de ser informada pela equipe do pré-natal sobre a maternidade de referência e visitar o serviço. Na maternidade privada, a gestante vai lá conhecer. Eles normalmente têm uma equipe para receber, para mostrar as instalações. Aqui, se a gestante chegar lá, é capaz de ser escorraçada da porta da maternidade. No dia que você quiser, você vem aqui. E é assim que funciona. Quer dizer, as pessoas não sabem que isso é uma lei de 2007.
A lei do direito de acompanhante é o parto. Mas é um acompanhante, a escolha dela, a mãe, o pai, o marido, mas não é uma plateia. Não é? Ela tem para ficar onde? Ficar na cabeceira. Não é ficar correndo para lá e para cá, tirando fotografia, pulando o que é melhor exposição. Tá? Durante o período de trabalho de parto, no parto e no pós-parto imediato. Qualquer tipo de violência física, tudo isso aí a gente tem que comunicar, ou ela também vai dar queixa da gente, se a gente fizer isso. Porque é comum você ver também, durante o trabalho de parto, hoje menos. Mas a gente via, vambora, anda logo, faz força, um tratamento, uma coisa assim absurda, grossa e indelicada com a paciente, numa situação de vulnerabilidade. Eu acho que a presença de um parceiro inibe um pouco a equipe de tomar esse tipo de atitude. Mais adiante. O registro civil de nascimento é obrigatório. A primeira via é gratuita. Algumas maternidades têm já cartório. Se não tiver, a maternidade indica qual é o endereço do cartório. E lembrar, é gratuito, não tem que pagar nada. Não é? Porque, estou sem grana, não recebi, estou desempregado e por aí vai. Levando no cartório os documentos pessoais e a declaração de nascido vivo. O penúltimo, não é o penúltimo, não. A consulta pós-parto, não é? Também do acompanhante, você e o bebê, a amamentação, a cicatriz, retirar os pontos, não é? Examinar o bebê, teste do pezinho, métodos contraceptivos e a questão da amamentação. Falar sobre o colostro, a importância do colostro, é aquele leite daquela cor esquisita, parece uma secreção purulenta, é isso. Meu bebê está chorando porque o leite é fraco, o leite não. A amamentação exige dedicação exclusiva. O bebê exige da mãe 26 horas por dia de atenção. O bebê chora porque está quente, porque está frio, porque está sujo, porque está com sede, porque está com fome, ou também chora porque é chato. Não é? Às vezes tem bebê chato. Então cabe à mãe conseguir aquela linguagem, saber o que é que a criança faz. Agora, isso é o quê? É dedicação. Então ela tem que saber isso lá na consulta pré-concepcional. O cara tem que saber isso e não pegar o neném cheio de cacete, como aparece aí, recém-nato, todo quebrado, de escoriação, morreu. A intolerância das pessoas, não é? Pode ir? E é outra coisa, que isso aqui a gente vai conviver eventualmente. É lamentável, é triste, é difícil, mas, quer dizer, esse momento, a maneira que esse momento é ancorado, você vai prevenir os danos maiores. E você é que vai dar a notícia, não é? Um óbito intraparto. Olha que coisa desagradável. A mãe entrou com o bebê, batimento direitinho, natimorto. E aí tem N causas para isso aí. E uma das primeiras causas que a mãe acha é a incompetência da equipe. Mas a equipe precisa estar muito alerta nessa história toda. E aí que chamo mais atenção, mais uma vez, a necessidade do relacionamento. A obstetrícia, para mim, nunca me incomodou. Não era daquele obstetra que não dava o telefone para a paciente. E que toda vez que a paciente telefonava, essa mala já está me ligando. Por quê? Porque você tinha uma comunicação com a paciente e que as ansiedades dela, as questões delas, poderiam ser logicamente esclarecidas no pré-natal ou, eventualmente, uma outra questão a gente poderia passar batido pela essa história e solicitar isso. Então, é preciso
Quer dizer, o que se fala muito na rede pública, o tal do acolhimento. Você tem que chegar e saber o que representa aquilo ali, a grandeza da maternidade para o casal. Você vai estar trabalhando com um casal onde você fez o aconselhamento pré-concepcional, você sabe que aquela é uma gestação querida pelo casal, não é uma gestação de acaso. Quer dizer, então, é uma conotação completamente diferente de uma gestação feita sem querer e num baile funk da vida aí engravidou. Muito obrigado. Obrigado.